Eu saúdo os meus queridos amados irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Por que é importante a ressurreição de Jesus? Tá? A ressurreição de Jesus nos dias dá uma boa ideia de como é o céu, né? O apóstolo Paulo deixa claro que o nosso futuro está ligado à ressurreição de Jesus. Você pode ver lá 1 Coríntios 15, dos verso 12 ao 34. E Paulo, ele diz: e se Cristo não ressuscitou, conclui ele, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Por 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 17. Pelo fato de Jesus ter ressuscitado, a nossa esperança ela é garantida e verdadeira. Jesus é as primícias, ou seja, os primeiros, né, que fala aqui sobre a ressurreição. As primícias do que dorme, como diz a palavra de Deus. Então, é o exemplo, né, de que nós seremos levantados para uma nova vida. 1 Coríntios 15, 20. Nosso futuro inclui o corpo ressuscitado, ou seja, uma realidade física. E esta prova desta realidade física, ela se encontra nas evidências que nós achamos aí, as mãos perfuradas de Jesus. Quando Jesus apresentou a Tomé, né, ele disse: veja, Tomé, as minhas mãos que foram cravejadas naquela cruz, sede crentes e não incrédulos. Então esta é de uma das provas cabais, né, da ressurreição de Jesus, quando Jesus apareceu aos seus discípulos. Então nós olhamos também as mulheres, né, e os discípulos reconheceram Jesus depois da ressurreição, né? Isso está lá escrito em Mateus capítulo 28, do versículo 9 ao versículo 17. Então nós vamos aqui as mãos cravejadas de Jesus, né? Que foi uma prova cabal das evidências da sua ressurreição, e também quando Jesus ele foi reconhecido pelas mulheres e pelos seus discípulos, como eu acabei de dizer. O corpo de Jesus era físico, né? O corpo de Jesus era físico. Lucas 24, 39. Jesus comeu com seus discípulos. Lucas 24, 41, 43. Né? Não, no entanto, não era um corpo semelhante ao nosso. O apóstolo Paulo explica essa diferença de duas maneiras, né? Que não era como o nosso corpo. Então, você nota que Jesus ele se apresentou, né, aos seus discípulos, e tanto ele como as mulheres, ele foi reconhecido. E você vai ver também uma das evidências da ressurreição de Jesus Cristo era o seu túmulo, que estava vazio, e também uma das evidências bem clara que Jesus ele comeu junto com seus discípulos é uma passagem do Evangelho de Lucas 24, 13, 35 também, que fala Jesus no partir do pão, aonde os discípulos no caminho de Emaús reconheceram que era o Cristo ressuscitado. Então nós temos aqui, né, as diferenças que o apóstolo Paulo ele deu, né, acerca de Jesus Cristo sobre a sua ressurreição. Assim como os animais, né, o corpo de Jesus era físico, Jesus comeu com seus discípulos, como você está vendo aí, né? Lucas também relata, no entanto, não era um corpo semelhante ao nosso. O apóstolo Paulo ele explica essa diferença de duas maneiras. Assim como os animais têm o corpo adequado para o seu ambiente, para o mar, também para o ar e para a terra, né, como os peixes, como as aves e os animais do campo. Assim, nosso corpo ressuscitado será adequado
para uma nova criação, né? Que você vai ver isso lá em 1 Coríntios, o capítulo 15 e o versículo 39. Há corpo animal e também corpo espiritual, né? E eu vou dar aqui uns exemplos para vocês aqui sobre o que é o corpo animal, né? E também o corpo espiritual, para que você possa entender melhor, né? Vamos lá. Corpos animais. Corpos animais, eles chamam-se de psíquicos, né? Não sei se eu estou falando certo. Psíquicos, né? A palavra psíquicos, ela deriva de psique, que significa alma. E nós também vemos a diferença. Nós seremos transformados para um corpo celestiais, então nós seremos transformados para um corpo espiritual, que significa pneumáticos, ou seja, como sopro, o espírito, que é a palavra derivada de pneuma, que significa espírito. Eu vou ficando por aqui e que o Espírito Santo possa revelar com mais profundidade as Escrituras Sagradas para os meus queridos amados. Deus vos abençoe e que até a próxima videoaula, que eu vou continuar falando sobre que tipo de relacionamento existirá no céu. Deus vos abençoe e vos guarde. Até a próxima videoaula.